Boa noite a todos. Então é com muita satisfação que eu venho de Ilha Solteira, né? Eu e minha esposa Cristina. Não é a primeira vez, várias vezes nós já viemos aqui. Sempre é uma oportunidade muito boa para sentir, né? Trocar informação. Se bem que eu fico numa condição privilegiada, né? Porque eu falo e vocês ouvem, né? Mas essa troca de informação entre os centros, as palestras da USE, né? Servem para a gente motivar nosso movimento, né, que por si só já é gigante nas modificações que acrescenta a nossa vida. E o tema de hoje é extremamente simples, né, e eu diria assim, é um tema até ingrato, né, é que a gente falar do Espiritismo em nossas vidas. Mas serve como reflexão, porque às vezes a gente acha que todo mundo, ou que a gente consegue viver o Espiritismo de uma forma muito intensa, e quando a gente reflete um pouco, a gente vê que pode sempre melhorar, pode ter uma percepção maior do benefício que é ele em nossa vida pessoal, né, nas nossas relações pessoais, na nossa comunidade, na nossa igreja. Então é algo sobre o qual a gente pretende falar brevemente, né, não mais do que 1 hora, né? Bom, o Espiritismo, como todos sabem, a grande maioria, né, e essa é uma visão que a gente sempre tem, né, de falar para aqueles que já são da casa, aqueles que conhecem o Espiritismo profundamente, para aqueles que de repente estão aqui nos visitando, né, fazendo uma visita à Casa Espírita e falar assim, o que é isso? O que é o Espiritismo, né, e o que isso pode representar de diferente no aspecto religioso? O Espiritismo, ele foi codificado, né, cerca de 160 anos, por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nome complicado, né, porque ele era francês, e ele assumiu o nome de Allan Kardec. Allan Kardec nasceu em 1804 e, pasmem vocês, né, ele não era religioso no aspecto de ter um cargo religioso. Então ele não era um padre, ele não era um estudante da religião em si, né? Mas ele criou um conjunto doutrinário chamado Espiritismo, ele codificou, que hoje a gente assim, se admira de saber o que ele escreveu há 160 anos atrás. De 1854, então, com cerca de 50 anos, até 1869, num espaço de apenas 15 a 16 anos, Kardec codificou o Espiritismo. Eu sempre gosto de destacar isso, né, porque ele já estava com 50 anos, cerca de 50 anos de idade, e em 1954 até 69, no espaço de 14, 15 anos, ele codificou uma doutrina inteira, sem ter uma base prévia no aspecto em que ele não era ligado diretamente à religião. Logicamente, ele não fez isso sozinho, e ele não fez isso por conta própria, porque Kardec não foi um filósofo que tirou uma religião da sua cabeça, uma filosofia da sua cabeça. Ele é chamado por nós, né, do codificador do Espiritismo. E fica muito claro quando a gente entende qual o mecanismo que ele usou, né, para materializar essa doutrina. A doutrina espírita baseia-se então nas obras de Allan Kardec, que nada mais é do que a revelação dos espíritos superiores. E o Espiritismo em si é um termo específico, né, criado pela doutrina, né? Então não existia o termo Espiritismo. Ele é um neologismo, ou seja, uma palavra nova que Kardec usou para que essa nova doutrina não fosse confundida com o espiritualismo. Então nós temos muitas religiões espiritualistas, né, a rigor todas aquelas que acreditam em algo, que persiste algo depois da morte, mas o Espiritismo nós só temos na doutrina de Kardec. O que a gente fala é kardecismo. Não, é Espiritismo, né? Não tem kardecismo e Espiritismo, é uma coisa só. Né? Não tem o Espiritismo de Kardec, assim como não tem o Espiritismo de outra coisa. O Espiritismo é a doutrina de Kardec. Kardec, então, nesse período de 15 anos, escreveu 5 obras básicas, né? E
basicamente é o estudo que é feito nas casas espíritas e os seus naturais complementos das obras de diversos outros autores. Então nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e o livro A Gênese, fora as outras obras complementares também de Kardec, mas essas são consideradas as 5 obras básicas. Nessa obra, no Espiritismo, Kardec vem explicar o que é. Então, o Espiritismo, por definição, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. E esse é um dos aspectos mais interessantes. É uma doutrina que trata do além, mas aqui. Ele trata de como nós, espíritos encarnados, chamado alma, devemos, ou qual a razão de estarmos aqui. Então isso é colocado quando pergunta-se, né, o que o Espiritismo revela, o que ele traz de novo. Né? Então ele vai revelar conceitos novos e mais aprofundados acerca de tudo. Respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis morais que regem nossa vida. O Espiritismo não é uma religião de revelação da ciência material. Isso tem que ser levado muito em conta. Porque a revelação, as descobertas, elas vêm pelos espíritos encarnados. E não era esse o objetivo da religião, né? Da criação do Espiritismo, da sua materialização no plano material. Revela o que é essencial para o nosso crescimento, para o nosso esclarecimento. O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Isso parece comum às outras religiões? O que somos, de onde viemos, para onde vamos. E um quarto item muito importante: qual o objetivo da nossa existência? Porque muitas religiões, as religiões de uma forma geral, elas estão extremamente apegados ao ser enquanto vivo. E faz-se um mistério, um sobrenatural daquilo que vem depois, ou mesmo daquilo que vem antes. Então o Espiritismo ele abre todo um leque de informação e que serve como um norte, serve como algo que nos esclarece profundamente. Isso tem um impacto muito grande, porque a gente tem uma dimensão, pode ter uma dimensão de vida muito alterada e entender tudo que se passa conosco. A abrangência do Espiritismo, sob esse aspecto, ela é muito ampla, né? A gente vai encarar ela no aspecto científico, no aspecto filosófico, no aspecto religioso, ético, moral, educacional, social. Então ele não tem limites. O Espiritismo nos coloca como cidadãos do mundo. Ele não nos isola, ele não nos cria uma comunidade à parte, muito pelo contrário, ele coloca-nos de frente com todas as nossas mazelas, as dificuldades e os próprios prazeres que a vida material nos oferece. Então, eu considero, né, isso é uma constatação óbvia, que ele nos coloca de frente da vida com um vigor muito grande, em que a gente pode aproveitar de tudo e se sentir muito fortalecido dos baques que eventualmente a vida nos dá. Hoje, né, só para fazer um breve parêntese, nós vivemos no país, né, um certo descrédito, um certo desânimo, né, a situação que às vezes afeta as famílias, né, de dificuldades econômicas. Né. Dentro do Espiritismo a gente consegue ter uma vida uma visão de que as coisas são transitórias, de que as coisas elas podem atingir um grau muito elevado de dor, de sofrimento, de preocupação. Quem não se preocupa com a questão da violência, com a questão do desemprego? Né? Mas enxergamos sempre saídas, sempre alternativas e são transitórias. Quando a gente olha a história, né, de quem tem mais idade, né, sempre lembra disso. Né? Eu tenho cerca de 50 anos, e então, quando a gente ouve o pessoal preocupado com crise, a gente lembra de 20, 30 anos atrás e vê que as crises foram maiores. Né? Mas lógico, a dor nesse momento é a dor que nos aflige, é ela que
nos cutuca e nos deixa preocupado com o que será, como que vamos sair dessa, né? E se a gente estende o olhar e olha para a situação mundial, também a gente às vezes fica preocupado com o terrorismo, com as desgraças, com um presidente que às vezes é estranho, né, com as ameaças que acontecem. Mas, tendo uma religião sólida, a gente sempre se fortalece e sabe que, controlando tudo isso, na governança disso tudo, está Jesus e Deus, que nos deu a oportunidade do reencarne e trabalhar enquanto encarnados. Então, dos ensinos principais do Espiritismo, e eles fazem parte de solidificar nossos conceitos, é que nós, como espíritos, todos somos criados simples e ignorantes. Todos, sem exceção, né? Então, todos aqueles espíritos grandiosos, né, que a gente pode citar o maior deles, como Jesus, né, e outros todos que a gente já ouviu falar, foram criados da forma mais simples, sem conhecimento. E é nessa busca, né, de crescimento, de evolução, em que estamos. E que todos estão. O crescimento, né, a evolução nunca termina. Mesmo o espírito puro, nas diversas classificações, é um espírito ainda que, a rigor, né, está sempre aprendendo ou sempre enxergando Deus de uma forma cada vez mais elevada. Quem não evolui é Deus, porque Deus é a perfeição. Então, isso coloca para nós um referencial muito grande de por que tudo que passamos na vida, de por que tudo que sofremos, uns sofrem mais, outros sofrem menos, porque estamos crescendo, estamos tendo oportunidade de crescimento. E isso já serve como um grande consolo, mesmo que a gente não aceite, né? Nós temos uma noção de felicidade baseada no quê? No bem-estar físico, no conforto material, na saúde, né? Quem quer ficar doente? Nem que seja uma gripinha. Alguém quer uma gripe? Não, né? Mas, logicamente, nosso corpo material sofre as consequências do mundo onde nós convivemos, do nosso passado, da nossa necessidade reencarnatória, e a gente tem, com base no Espiritismo, uma grande ferramenta para que a gente entenda e supere todas as dificuldades por que passamos. Os espíritos sempre evoluem, mas essa evolução depende da nossa atitude, né? A gente não evolui por osmose, a gente não evolui por esperar o tempo passar. Então, esse é um diferencial muito grande que o Espiritismo pode nos dar, se a gente usá-lo adequadamente. É entender como transformar a nossa vida em algo útil, né? Mário Sérgio Cortella tem algumas frases, né? Bom, quase todo mundo conhece hoje, né? Com o Facebook, com a internet, com o YouTube, a gente tem acesso aí a muitos pensamentos filosóficos muito interessantes. E ele diz assim, em poucas palavras, né? A morte já é certa. Todos nós sabemos, né? Porque por experiência anterior, todo mundo que viveu muito morreu. E consequência natural é que também iremos morrer. Então a morte já está certa. Ninguém precisa mais se preocupar com isso. A sua morte já está garantida. Mas a grande questão é, o que fazemos para que a nossa vida não seja inútil, fútil, sem proveito? Viver com significado. Viver com base de que a energia que nós temos, ela seja canalizada para coisas positivas. A grosso modo, esse deve ser o cerne de todas as religiões. De que tenhamos ações que enobreçam, que ajudem a nossa comunidade. Então, o Espiritismo, ele diferencia-se no aspecto religioso de nos dar um norte, um sentido de vida muito forte, de ação no mundo material, o que é um contrassenso. Contrassenso por quê? Porque a nossa doutrina, ela, a rigor, quem não a conhece, vai pensar, mas eles tratam dos mortos, eles conversam com os mortos. Gente, olha, eu sou espírita há 32 anos.
Eu não participo de reunião mediúnica, então, olha, eu nunca conversei com nenhum morto. A principal atividade do Espiritismo é o esclarecimento dos vivos. Cada vivo que morre, que chega lá no mundo espiritual esclarecido, vai ser um elemento de perturbação a menos. Vai ser uma oportunidade, um trabalhador a mais, que vai chegar lá já ciente das suas necessidades, alguém a menos para dar trabalho. Então, se vocês têm medo de espíritos, de mortos, não se preocupem, né? Quem vem as primeiras vezes na casa, olha, eu vou quase todo dia, né? Umas 2 vezes, às vezes por semana no centro, e não fico encontrando morto. E aí vai mudar de noção, porque o morto somos nós. Eu sou um espírito encarnado num corpo. Então o que tem de transitório em mim é o corpo, não é o espírito. Não é o espírito que vai, é o corpo que fica. Então, voltando à provocação do Sérgio Cortella, é a gente usar toda a energia, o conhecimento que nós temos religioso, para que nossa vida não seja fútil, para que ela não fique simplesmente ligada às nossas necessidades materiais, que ocorrem a todo mundo, ou para que ela não seja excessivamente direcionada só para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, com aquela nossa preocupação material. Nossa, meu vizinho tem um carro 2015, e o meu é 2010. E aí, às vezes, a gente se compromete financeiramente, em simplesmente se comparar, em buscar, quando na verdade a gente poderia enxergar para quem talvez tenha menos. E aí a gente encontraria oportunidades de trabalho diferenciado. E esse é um dos aspectos mais interessantes do Espiritismo. Ele nos chama para a luta, ele nos chama para a vida, e nos dá um conjunto de oportunidades, seja dentro da casa, mas principalmente fora da casa espírita, que às vezes a gente acha que, mal esclarecidos, que não seria o nosso campo de batalha. Eu venho para o centro porque é aqui que estão os meus pares, aquelas pessoas que eu me dou bem. Ótimo, isso é ótimo. Serve para a gente reforçar nossos sentimentos, crescer nossa simpatia, né? Ampliar. Você vem para um lugar onde você se dá bem. Mas é como se a gente se abastecesse. Você vai lá no posto, abastece o seu carro para você poder viajar. Foi o que eu fiz antes de vir para cá. E a gente vem para o centro, se abastece de paciência, de conhecimento, dessa irmandade, dessa preocupação, dessa boa preocupação que os colegas têm com a gente está mal de saúde, está com a gripe, e sente ali as pessoas preocupadas com nós. Mas a grande oportunidade de colocar em prática, de enfrentar as dificuldades, é lá fora. Então, o Espiritismo não nos isola, ao contrário, ele nos expõe de forma positiva, porque este é o sentido da vida. Nós não viemos aqui para descansar, nós não viemos para ficar tranquilo na vida material. Nós viemos para aprender, aproveitando todas as oportunidades. A gente tem a opção de se esconder? Sim, a gente pode se esconder. É muito fácil a gente se eximir de todos os compromissos, né? A qualquer convite, não tenho tempo, não tenho vontade, não tenho disponibilidade, estou atarefado de serviço. Numa palestra brilhante, né, um palestrante falou que algumas coisas, as coisas principais, são como grandes pedras que você coloca dentro de um recipiente. Se você começar colocando as pedras pequenas dentro de um recipiente, as pedras grandes não cabem. Então, tudo que você colocar de pequeno, que não tenha significado profundo para você, ele vai impedir que as pedras grandes ocupem espaço. Agora, se você fizer o contrário, você começar colocando as pedras grandes, as pedras pequenas elas vão se acomodando em redor daquilo. Então, essa é uma das razões, às vezes, porque algumas pessoas não têm tempo
Não tenho tempo para vir ao centro, ou para me dedicar a alguma atividade, né? Não vamos limitar a nossa ação à casa espírita em si. Porque, lógico, as coisas principais, as outras pedras, elas já ocuparam toda a sua energia, todo o seu tempo, que você teria com as coisas que seriam do seu espírito e daquilo que você não recebe nada. Isso a gente fala um pouquinho mais à frente. Bom, o Espiritismo é uma religião cristã. E aí a gente sempre entra nesse breve comentário, porque teria que alguém classificar quem são as religiões cristãs. Eu pediria ao catolicismo classificar, olha, vocês acham que o Espiritismo é cristão? Ou aos nossos amigos protestantes, ou testemunhas de Jeová, vocês deixam a gente ser cristão? Não. O Espiritismo é cristão por vontade própria. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, é perguntado qual o modelo de perfeição que tenha vivido na Terra, né? Para a gente ter como referência. E a resposta é na lata, como se diz, Jesus. E toda a nossa base moral do Espiritismo, ele está num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Evangelho dos Espíritas, tá? Minha esposa até comentando, né? Sobre essa questão, porque as pessoas imaginam que nós criamos um evangelho e que nós rezamos nesse evangelho. Primeiro, nós não rezamos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que dá a nossa base moral, ele, na verdade, é o quê? São trechos evangélicos, a grande maioria do Novo Testamento, mas tem trechos também do Velho Testamento, que foi avaliado pelos Espíritos, né, na codificação de Kardec, como unanimidades universais. São leis morais abrangentes que servem para qualquer denominação religiosa. Então, daí vem uma outra questão. Então os espíritas não seguem a Bíblia. Veja só, a questão de seguir a Bíblia faria sentido se nós acreditássemos que seguir a Bíblia obteríamos a salvação. Duas coisas desnecessárias. Os espíritas, o Espiritismo não está preocupado com salvação. Não na salvação normal. Na salvação em que, após a morte, você vai para um lugar bom ou um lugar ruim. Nós não esperamos isso, porque o espírito é imortal. O espírito não precisa ser salvo. Ele precisa crescer, ele precisa evoluir. Mas nós vamos existir eternamente. Então, daqui a 250 anos, se a gente tiver essa liberdade, né, e evolução, vocês vão estar em algum lugar. Eu posso ver vocês vão me ver encarnados ou desencarnados. Nós não deixaremos de existir nunca mais. Já existimos há um bom tempo e vamos continuar a existir indefinidamente. Então veja só, não venham ao centro esperando salvação, porque vocês não precisam da salvação. Quando o Espírito foi criado, pronto, ele já está salvo, no sentido de que ele vai sempre existir. Esse é um aspecto muito bom, porque daí a gente vem para o centro mais à vontade, fala assim, nossa, eu já estou salvo, agora eu só preciso trabalhar na minha evolução. Eu só preciso crescer. Vou continuar a existir, não tem absolutamente nada que me destrua como ser espiritual. Alguém pode me dar uma facada, eu posso ter um acidente de trânsito, isso pode afetar o meu corpo material, mas o meu corpo espiritual, esquece, esse vai existir sempre. Então daí a gente vai para a parte principal. Vamos nos preocupar com o nosso crescimento, com nossa evolução moral. Voltando rapidamente na questão do Evangelho, então é apresentado os ensinamentos morais e dentro dele tem a máxima espírita. Fora da caridade não há salvação. Eles falam, Carlos, mas agora há pouco você falou que não era para se preocupar com a salvação. Só que a salvação que Kardec fala, não é essa salvação que está em voga no catolicismo, no protestantismo, onde os espíritos vão ser separados, bons e maus. Não é isso. A salvação no aspecto de crescimento.
Sem a caridade, entendida num aspecto muito maior do que a caridade de fazer uma caridade, né? no termo que virou hoje caridade, no termo de amor, num grau exacerbado, esta é a nossa salvação. Este é o norte do que nós devemos fazer. E caridade é uma atitude, não é uma ausência do Espírito. Esse é um dos aspectos que a gente diferencia o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento, quais são os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não isso, não aquilo. Então, a rigor, olhando, a gente poderia dizer assim, nossa, não estou fazendo nada de ruim, né? Não estou fazendo nada de errado. Então, para mim, está tudo beleza. Aí vem Jesus, com aquela sabedoria, e disse o quê? Amor a Deus. Então, ele vai trocar os 10 mandamentos, né, por amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha só, ele trocou 10 por 2, mais simples, né? Não. O amor ao próximo implica em ação. Então a gente pode até não fazer mal, e lá na visão antiga estaríamos tranquilos. Mas perante Jesus, a nossa omissão, a nossa falta de caridade, ela implicaria o quê? Na não evolução, no estacionamento do espírito. Então veja que os compromissos são grandes. O Espiritismo, pulei aqui. O Espiritismo em nossa vida, ele pode ser muito bem resumido no capítulo 17. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, são diversos capítulos. No capítulo 17, tem a mensagem chamada, no capítulo Sede Perfeito, tem a mensagem chamada O Homem de Bem. E mais à frente tem outra mensagem chamada Os Bons Espíritas. Ora, o homem de bem e depois os bons espíritas. O que difere uma coisa do outro? Nada. A rigor, tudo que Kardec, né, que os espíritos colocam como o homem de bem, na verdade são atitudes, são preceitos que nós devemos ou nos esforçarmos a ter. O homem de bem pratica a lei de Deus. E o que é essa lei de Deus? Porque se a gente pensar um pouco, vocês acham que a pessoa é um terrorista, fanático, que acha que está causando dano a alguém em nome do seu fervor religioso. Ele acredita sinceramente nisso? Quando a gente olha alguns casos, né, alguns relatos na imprensa, a gente vê que tem todas as escolas religiosas, algumas escolas religiosas, que fazem isso. Eles fazem uma cultura de ódio. Eles ensinam a criança desde pequenininha, né, que o Deus dele, o profeta dele, ele é ofendido diariamente por aqueles não fiéis. E ele fica nessa ilusão por vários e vários anos, e o ódio é tanto a ponto que, para eu matar as pessoas, eu me mato junto. Olha só, imagina se a gente teria essa energia imaginando que o nosso Deus está ofendido. Mas lógico, é uma crença. Ele faz isso por Deus? Não, ele faz isso em nome de um fanatismo, de uma visão religiosa totalmente distorcida. Então, o homem de bem que pratica a lei de Deus tem que entender que a lei de Deus é lei de amor. A hora que eu estiver agredindo alguém, agredindo uma religião, agredindo uma pessoa, dizendo, olha, eu estou defendendo o Espiritismo, opa, para. A sua compreensão nessa ação está sendo pequena. A lei de Deus só faz sentido enquanto houver amor. O homem de bem é portador da fé verdadeira. E aí vem uma outra coisa que também foi discutido, que é apresentado lá no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo. O que é a verdade? Porque Kardec faz essa provocação, né? Fora da igreja não há salvação? Que igreja? Fora da verdade não há salvação? Que verdade? E daí ele conclui, né? Fora da fé, fora da caridade, não há salvação.
E fé parece alguma coisa totalmente fora do contexto de você discutir ela em termos filosóficos profundos. Mas Kardec, em 1864, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou isso logo na introdução do livro do Evangelho. Fé verdadeira somente o é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Ora, ele misturou duas coisas que parecem água e óleo: fé e razão. Para dizer que, na verdade, quando a gente imagina que Deus é criador de tudo, daquilo que a gente vê, material, e daquilo que a gente não vê, Deus não é incoerente. Não há choque, não há coisas que, vindo de um lado, vão chegar do outro lado aqui. Não, o lado material, o lado espiritual, eles caminham juntos. Só não interagem mais porque a gente não tem olhos para olhar, não tem sensibilidade para sentir. Mas não existe a fé destoada da razão. Então ele diz assim, ora, isso há 160 anos atrás. A fé verdadeira é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então todos os nossos preceitos espíritas não são dogmas. Dogmas são imposição que não são explicados. Todos os preceitos espíritas, como reencarnação, justiça de Deus e todos os outros, eles são defensáveis filosoficamente e da forma que você entender. Não tem nenhuma imposição. Até porque o conhecimento em si não é determinante na nossa salvação, na nossa evolução, e sim a nossa ação sobre o mundo material. O terceiro item do homem de bem, o homem de bem é caridoso, e daí retorna a explicação dada anteriormente. Fora da caridade não há salvação. Nos aspectos em que colocam o desapego material, né, combate ao orgulho e egoísmo como o grande entrave. Ou seja, o orgulho e egoísmo são grandes entraves ao desenvolvimento do espírito humano. O homem de bem é humanitário. Então ele vai estar sempre olhando o seu semelhante e as nossas relações, a nossa família. Né? Nós conseguimos ainda, no estágio em que nos encontramos, ter um amor reduzido, ter uma preocupação reduzida com aqueles que nos envolvem mais diretamente, seja através, né, da nossa família, aquelas pessoas próximas, aquelas amizades que a gente desenvolveu ao longo do tempo. À medida em que o espírito evolui e cresce, essa impressão de amor dele aos espíritos vai aumentar. Então, quando a gente olha um espírito do nível de Jesus, né, que a gente nem consegue entender, exceto pelo que nos é colocado, ele tem um amor, ele tem uma ligação espiritual muito maior do que nós conseguimos ter. Por quê? Devido à sua evolução espiritual. O homem de bem é virtuoso. E, a grosso modo, desde o nosso passado simples e ignorante, nós vamos adquirindo oportunidades de desenvolvermos as virtudes. Então, esse passo a passo parece ser tranquilo para nós, mas é só para diferenciar de que nós não vamos chegar à angelitude de uma hora para outra. Deus não vem, não nos passa uma borrachinha e de repente nós estamos aqui espíritos ignorantes, brutos, embrutecidos, com má vontade e de repente viramos algum espírito grandioso. A morte não nos faz isso. Né? A gente respeita, né, quando a pessoa morre, a gente, né, sente-se condoído da família, né, mesmo da pessoa, porque às vezes a morte vem numa situação não muito agradável, mas a morte não limpa a ficha de ninguém. Se a pessoa tinha erro, tinha defeitos, ela tinha e continua tendo. O espírito leva isso com ele, assim como as virtudes. Então é importante sempre destacar que o quê? Somente nós somos responsáveis pelo nosso crescimento.
Os principais responsáveis. É lógico que a vida em sociedade, os colegas, os amigos, as famílias, as cobranças, nos ajudam a crescer. Mas a responsabilidade de dizer assim, alguém me prejudicou. Não. A responsabilidade é sua. É isso que chama de livre-arbítrio. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Mas é tão bom ter uma vida boa, né? É tão bom ter um bom salário. Mas a gente tem que entender o aspecto positivo disso, das oportunidades. Uma música, né, muito conhecida diz, né, é bom. Mas uma hora você tem que dizer para o dinheiro, quem é dono de quem? O dinheiro manda em você ou você que manda no dinheiro? Um carro, nossa, legal, você tem aquele carro. Mas uma hora a situação apertou, você fala, carrinho, agradeço sua presença comigo, né? Agora eu vou te passar para outra pessoa e vou usar o dinheiro para cuidar da minha vida. Então, entender a transitoriedade de que os recursos, as coisas nos acontecem e que vai mudar de mãos em mãos. É lei da natureza, de acordo com a necessidade de cada um. O Espiritismo em nossas vidas é uma das frases que eu achei, né, muito significativas, se eu não me engano, de Emmanuel. Ele diz assim, olha, religião, o Espiritismo, é um caminho, não é a meta. E as grandes religiões irmãs nossas, também cristãs e de outras profetas, né, elas se colocam como meta. E esse é um grande entrave. Porque veja só, à medida em que eu chegar aqui a meta, vamos pensar na meta, no objetivo físico, é esse aqui, é chegar nesse ponto, pronto, a meta está cumprida. E daí a gente vai se sentir completo, vai sentir que está realizando nosso objetivo, que era chegar aqui. Quando a religião coloca que ela é o caminho e a meta é muito além, ele vai nos dar um norte totalmente diferente. Nós vamos ter um gerenciamento de tempo muito diferente. Nós vamos enxergar que o fato de vir no centro, trabalhar, nos dedicarmos, ter um bom convívio profissional no mundo material, na verdade é só um caminho. E é um caminho infinito, que vai servir por toda a nossa vida, na outra vida que nós tivermos e na outra também. De novo, a questão da salvação. Vir para o centro espírita para ser salvo? Não precisa. Gaste sua preocupação em coisas maiores, em esclarecimento e ação efetiva no mundo material. Esse é o sentido, né, da fora da caridade, na salvação. Colocando de outro item, olha, para obter a salvação, pratique a caridade, pratique o amor de uma forma intensa. O Espiritismo nos oferece a ambientação perfeita, seja no mundo espiritual, seja no mundo material. Então a descrição que nós vemos nos livros espíritas sobre o mundo material, mundo espiritual, você fala, nossa, nosso mundo, né, a gente fala assim, olha, é quase igual à Terra, só que muito melhorada, né? Os espíritos vão dizer o contrário, olha, o que vocês têm aí é uma cópia imperfeita do que nós já temos aqui. E seria estranho ser diferente, né? A gente pensa, né, quando a gente vê as crenças normais, né, do que é o mundo espiritual, do fantasminha com aquela... esqueci o nome. Aquela colcha branca, né? É o fantasminha, né? E todo mundo que tem um senso de mediunidade, mesmo sem ser espírita, fala assim, nossa, não tem nada disso. São coisas muito presentes, muito fortes, né? Mas não tem nada daquelas crenças esdrúxulas em que as pessoas ignorantes tomaram como sinônimo do mundo espiritual. Então, tanto é que muitas pessoas desencarnam e passam meses, anos, às vezes dezenas de anos, e não se dão conta de que morreram. Por quê? Porque é muito parecido com aqui. Então, essa ambientação é muito positiva, porque todo aquele medo de morte... Bom, primeiro, a gente tem medo de morte? Temos, por uma questão natural, de evolução, da preservação. Tirando as pessoas que estão lá naquela situação, né,
desesperadas, sem crença, que alicerce, que pensa em se matar para fugir dos problemas, e aí os problemas só se vão tornar maiores, via de regra nós não queremos falar de morte, não quero nem pensar nisso. Não é esse o sentido? Mas isso é algo biológico que vem em nós. Até um bichinho tem. Ontem eu estava voltando de Andradina, numa curva eu vi uma lebre. E ela, vendo aquela luz do carro, né, no meio da pista, desesperada, e não vou ficar nada para ver que esse bichão que vem me comer, ou que vai passar por cima de mim. Um bichinho, ele tem um senso de preservação, quanto mais nós. Né? Mas isso não significa o desprezo, né, ou a não existência do mundo espiritual. Muito pelo contrário. Nas suas leis sábias, Deus colocou em nós esse instinto de preservação para que justamente o investimento na vida seja algo proveitoso e que a gente use com bom senso. Para finalizar, eu creio que já está na hora, né? Chico Xavier coloca uma frase assim, muito significativa, que a gente pode esclarecer só um pouquinho. Ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, porque o passado é passado, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Num aspecto em que, às vezes, nós enxergamos diversas oportunidades perdidas. E como a gente diz, perdidas, num aspecto assim, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu voltaria e faria melhor. Isso é sem chance de fazer. Mas a gente pode, sim, enxergar, então, muitos objetivos futuros a fazer. E o Espiritismo nos dá gás para fazer isso. Porque a gente já perdeu o medo da morte. Vocês têm medo da morte? Não tem mais, né? Ou seja, todos nós vamos morrer. Então não se preocupe mais com isso. Não se preocupe com morte, não se preocupe com salvação. Isso aí já está tudo garantido. Vamos tornar uma nossa vida significativa. Daqui para frente. Está faltando um monte de coisas. Não tem pressa. Estou com 40, 50, 60 anos. Vocês sabem a idade que Cora Coralina começou a escrever? Não era nenhuma adolescente. E escreveu seu nome na história dos grandes escritores. Então a gente sempre tem oportunidade, como ensinou Chico Xavier, de que, olha, mesmo que minha vida anterior ou minhas ações anteriores não sejam significativas espiritualmente, isso serviu como aprendizado. E é esse aprendizado que nos fortalece para agora tomarmos resoluções que possam vir a contribuir. Mas os espíritas parecem ser tão elevados, tão cultos. Gente, nós espíritas temos, principalmente os palestrantes, têm as mesmas e às vezes até maiores dificuldades do que os outros. Nós temos os problemas da gula, da bebida, do cigarro, do sexo. Então não imagine, e isso já foi predito, porque nós estamos no mundo de expiações e provas. Estão aqui então basicamente 3 tipos de espíritos. Aqueles que estão recuperando-se do seu passado, aqueles que são missionários e aqueles que falaram assim, não, olha, eu tenho condição e quero ser provado. O cara que quer ser provado é aquele ponta firme. Então, sobrou 2 coisas para a gente. Ou nós somos missionários, ou nós somos espíritos resgatando o nosso passado. Então, não se sintam nem um pouco inferiorizados, imaginando que você é como 99,99% das pessoas. E abra oportunidade para o crescimento, com todas as deficiências que nós temos. Essa é a mensagem principal do Espiritismo. Não tem nada atrasado. Você está no momento certo para aproveitar o conhecimento que temos para crescer, para evoluir. A casa, aqui, outras casas, e mesmo as outras casas, as igrejas, né, que às vezes as pessoas frequentam, né, porque o Espiritismo não pede fidelidade. Né? Quantas e quantas pessoas frequentam a Igreja Católica, que frequentam a Casa Espírita? E espírita nunca viu isso como nenhum problema, desde que as pessoas se sintam bem e acham que estão
fazendo, crescendo, evoluindo. O Espiritismo, então, nos abre uma grande oportunidade e nós somos portadores da doutrina onde vamos. Mesmo que a gente não se diga, não use o bottom, ou saiba, ele é lá do Centro Espírita de Ilha Solteira, a gente traz o Espiritismo no coração. E é assim que devem ser as nossas ações. A gente não precisa carregar o Espiritismo na testa para as nossas ações. Não, as pessoas vão descobrir quem são espíritas pelas as suas ações. Isso também se descobrir, o Espiritismo, ele é uma religião que visa modificar o indivíduo. Se a gente servir de exemplo, ótimo. Se as pessoas souberem que nós somos espíritas, ótimo. Mas importa para o mundo são as boas ações, aquilo que nós efetivamente colocamos em prática. Em prática. Porque da boca para fora, nós temos dezenas de religiões, dezenas de religiosos, diria até milhares, mas que trazem o cristianismo, que trazem as noções espirituais só da boca para fora. O Espiritismo nos coloca o dilema e o grande lema de praticar a caridade, ou seja, encarar o mundo, participar do mundo com tudo aquilo que nós temos. Vamos ver dentro da nossa profissão, dentro daquilo que aprendemos a fazer, daquilo que nós convivemos, como nós podemos ajudar o mundo à nossa volta. Esse, em si, é a visão que eu tenho do que como o Espiritismo em nossas vidas pode ser útil ainda mais para nós e para os nossos colegas, aqueles que convivem conosco. Então agradeço a atenção de vocês. Boa noite.